A exposição Espírito de Cada Época foi inspirada na primeira mostra realizada com a coleção Dulce João Carlos de Figueiredo Ferraz, no Museu de Arte Moderna de São Paulo, que se chamava O Espírito de Nossa Época. Nesta exposição, nós temos várias décadas contempladas, começando com os anos 80. Um período muito importante para a produção de arte, porque ele sucedeu o período da ditadura. Durante o período da ditadura, os artistas trabalhavam mais com obras mais conceituais ou políticas. E logo que tem início uma nova democracia, os artistas começam a trabalhar com mais liberdade de gestos. As pinturas, a gente percebe muito bem uma liberdade nas pinceladas. Na música, a gente tem vários grupos de música que surgem na época, os Titãs, a Blitz, Paralamas do Sucesso. Então a gente achou interessante começar a nossa exposição pelos anos 80, que é um período que várias gerações viveram. A exposição abre com o grupo Casa 7 de São Paulo, que foi um grupo bastante atuante de pintores, né, em meados dos anos 80 e 85. E a coleção Dulce João Carlos de Figueiredo Ferraz teve início justamente nessa época, o que faz 30 anos, né? Então estamos comemorando os 30 anos da coleção. Ela tem início com obras do Nuno Ramos, Fábio Miguez, Carlito Carvalhosa e Paulo Monteiro, e no centro a gente tem uma obra de um artista carioca, o Ângelo Venosa, também da mesma época. Ao lado desta sala nós temos alguns mestres que antecederam a geração dos anos 80, e então nós prestamos uma homenagem a eles, que é o Nelson Lerner, o Geraldo de Barros e o Wesley do Quili, e juntamente com eles tem os artistas que participaram da Escola Brasil, o Baravelli, José Rezende e Carlos Fajardo. E ao lado deles, alguns alunos da Escola Brasil que depois se tornaram professores, o Dude Maia Rosa, que também tem várias obras na coleção, e o Boi, que é um artista que tem sido muito pouco visto, mas cuja obra é bastante importante nesse período. Então a gente sai dessa sala que abre com o grupo Casa 7 e adentramos a essa grande sala, em homenagem a um grande pintor que já era de uma geração anterior, que é o Iberê Camargo, e que obviamente influenciou com a sua pintura diversos artistas. É notável na pintura desses artistas, eu acho que o Jorge Guinle é um ótimo exemplo, dessa liberdade de gesto, de expressão. A gente vê muito bem a marca da pintura, essa obra que ela é meio abstrata, meio figurativa, pode ser um jardim. E isso vai se refletir em várias obras dessa geração, essa liberdade de gesto que vem com a nova democracia e com a liberdade de expressão. Também, como a gente já citou, refletida na música das bandas da época. Aqui do lado esquerdo, nós temos artistas também da mesma época, dos anos 80 e 90, artistas do Rio de Janeiro. O Cildo Meirelles, que tem muito a ver com a questão da sociedade e das questões políticas no Brasil, de dinheiro, né? Porque aqui está subentendido no prego, que é o elemento quase imperceptível nessa escultura de madeira. Logo ao lado a gente tem o Eduardo Suede, onde a gente percebe uma forte herança construtiva, no caso ele trabalha muito com a cor, nos lembra Mondrian. E aqui uma artista muito bem representada na coleção, a Iole de Freitas, com trabalhos de duas épocas, mas que estão muito bem colocados porque a gente percebe essa relação dela com o espaço, o plano que vai ocupando o espaço, as linhas, e com materiais do cotidiano, né? São telas de construção, pedaços de metal. Enfim, ali ela utiliza materiais que normalmente seriam utilizados em coisas mais industriais. Dando continuidade à geração 80, a gente teve uma geração que trabalhou muito com a pintura, como a Marianita Lusati,
Aqui está representada por duas obras que abrem essa grande sala. Uma é como se fosse a água, a luz, e a outra o fogo, né? Então a gente tem duas situações opostas aqui. Nós temos nessa sala dois artistas da geração 80, o Luiz Erbini e a Leda Catunda, mas é importante a gente perceber como os artistas trabalhavam a pintura de maneira diferente, em grandes formatos, em pequenos formatos. Por exemplo, o Leonilson, a gente tem um trabalho dele de início dos anos 80, onde ele realiza uma pintura também bastante livre. A gente percebe que ele não usa o suporte, é uma pintura só com a tela, então essa liberdade de não ter um suporte, não ter um chassi, porque a ideia é que a pintura possa se espalhar pelo espaço, que ela possa se expandir pela parede, né? Muitos artistas que participaram da geração 80 também continuam trabalhando nos anos 90. Logo aqui ao lado um trabalho da Karen Lambrecht, então é uma obra bastante forte e que marca a entrada que nós vamos fazer nos anos 90, período em que a arte reflete muito um evento que acontece no mundo, que é o surgimento da AIDS. Então, em oposição a esse período alegre, explosivo dos anos 80, a gente entra nos anos 90 num período mais sombrio, como as obras aqui vão mostrar. Por exemplo, o trabalho do Dudi Maia Rosa ou do Nuno Ramos aqui, que são trabalhos mais ligados à religiosidade. O trabalho da Márcia Pastore, que ele trabalha a escultura branca, ele é moldado no corpo. O próprio Delbrando de Castro, que aqueles pés podem se remeter aos pés de Cristo na cruz. A Dora Longo Bahia, que se autorretrata nessa pintura intitulada Frida, na qual ela se inspirou numa obra de Frida Kahlo. E na verdade aqui é um autorretrato dela. Mais artistas da geração 90. Aqui nós vemos uma Leda Catunda de tecido escuro, que mostra muito bem o período, né, em que ela foi realizada. Dos barquinhos a gente vem para uma obra mais densa, né, como se fosse um véu de noiva negro, né? Também o Leonilson com as cruzinhas. O Leonilson teve AIDS. Muitos trabalhos do Leonilson dos anos 90 se referem a questões dessa doença. A obra da Carmela Gross, que colocada nesse contexto parecem espinhos, embora o título dela seja Peixes. A Frappé, que parece essa tela dela nos lembra como se fosse uma pele pendurada. A Rosângela Renault, que trabalha muito com a questão da memória, dessas fotografias de época. Essa obra do Adriano Pedrosa, são várias cartas. Cada um desses envelopes contém uma carta de amor que a gente nunca vai saber o que está escrito, porque são envelopes lacrados, que nunca chegaram para os seus emitentes. Na verdade, essas cartas voltaram para o Adriano. Ele estava morando nos Estados Unidos e ele mandou para pessoas anônimas no Brasil, com vários nomes, mas pessoas que não existiam, na verdade. É uma obra bastante emblemática. Essas cartas falam muito bem desse período, né, da impossibilidade de se relacionar. Essa sala é uma sala bastante poética da exposição. Eu gosto muito dessa sala aqui, porque ela faz uma referência aos anos 90, a essa época mais sombria. Por exemplo, o trabalho do Vicente de Mello, que mostra uma cama vazia. Você tem ali a marca do corpo de alguém que estava ali, mas que não está mais presente. O trabalho da Brígida é uma neblina, a gente quase não vê a figura, aquela figura que submerge na bruma, né? Então também tem essa questão mais poética, de um período mais reflexivo. E juntando os dois andares, o trabalho do Arthur Luiz Pisa, cuja obra dialoga com todas as épocas, com todas as décadas.
Subindo a escada para o primeiro andar, damos início aos anos 2000. São 15 anos, né, um período bastante longo. E o que a gente vai perceber nesse novo século, século XXI, é primeiro a questão das mídias sociais. A fotografia se torna uma forma de expressão muito presente nas artes plásticas. Primeiro porque as câmeras se tornam mais acessíveis, se tornam mais eficazes e também as ampliações vão ficando cada vez maiores, possibilitando aos artistas fazerem experimentações com a fotografia. Talvez a obra que melhor represente essa sala seja a da Janaína Chape, com aquele personagem, a janela, que na verdade é um autorretrato, em meio a essa cidade, a esse lugar fechado. Uma outra questão que entra com certa força na arte é a apropriação de objetos ou assuntos do cotidiano para tratar da obra de arte. Objetos que a gente usaria para um determinado fim são tirados do seu contexto e colocados numa outra forma, dando uma nova maneira de ver esse objeto. Uma outra questão que, na verdade, a gente descobriu quando a gente foi montando essa sala, que muitos artistas tratam da questão da religiosidade, da espiritualidade, na verdade, de maneiras diferentes, quer seja por meio da foto do Caio Reisewitz, do interior de uma igreja católica, ou da mesquita da Valesca Soares, ou mesmo da obra do Marcelo Mosqueta, que é como se fosse um céu representado por nuvens, né, por algodão. Então, sem querer, ao montar a sala, nós descobrimos que muitas paredes foram se tornando, de uma certa maneira, voltando para questões espirituais mesmo. Até mesmo a Cláudia Jaguaribe, com aquela moça dançando, que é uma coisa do carnaval, que é uma questão profana, nesse contexto ela pode ser vista de uma outra maneira. E a sala seguinte, aqui do primeiro andar, nós vamos notar um retorno da pintura, depois desse momento forte da fotografia na produção artística. Muitos artistas jovens começam a pintar, mas com um olhar diferente. Esses jovens pintores, eles fazem muitas obras figurativas e imagens que, em grande maioria, vêm de celulares, imagens da internet, de câmeras de segurança. Então é um outro olhar sobre a pintura. Eles se apropriam de imagens existentes para realizarem suas pinturas. Então existe esse retorno à pintura. Nós temos outros fotógrafos também presentes e pintores de outras gerações que continuam seu trabalho, como Paulo Pasta, Cristina Canali e o grupo Casa 7, que também está representado aqui no primeiro andar com uma sala reunindo obras recentes. A gente nota a presença da natureza, da representação da natureza em vários trabalhos, como se houvesse um desejo dos artistas, esse retorno à vida natural, e também a questão dos territórios, que é muito presente na nossa atualidade, a luta pelos territórios, quer seja por questões religiosas, sociais ou econômicas. Enfim, então são questões dos anos 2000 que a gente ainda está vivendo, ainda a gente não tem o distanciamento para entender o que está sendo produzido hoje, mas a gente percebe uma certa inquietação, a ocupação de espaço, e a própria questão do território. São questões bastante presentes na arte contemporânea brasileira. Eu espero que as pessoas que visitem a exposição possam desfrutar
das obras, que em si, cada obra tem um mundo incrível dentro dela, que elas possam apreciar cada obra individualmente e que ao mesmo tempo possam entender esse contexto mais relacionado à época em que elas foram realizadas. E por isso também a gente fez uma cronologia dos anos 80 até hoje, indicando eventos que aconteceram em cada década, para que a gente também possa entender essas obras e o período no qual elas foram realizadas.